Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito diariamente no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. Você fica inteirado da palavra de Deus. Liturgia de 17 de novembro de 2022. Então, este vídeo é referente à liturgia de 17 de novembro de 2022, uma quinta-feira, quando a igreja celebra o dia de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículos 34, 36 e 40. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura é a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos do 1º ao 10º. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte, que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos. Estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 149, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º A, 9º B, refrão, Apocalipse 5º, versículo 10º. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Repitamos: fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião
se rejubile no seu rei. Fizestes de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Repitamos, fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho do Salmo 94, versículo 8. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 41 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, isso, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do Evangelho, no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Olha, a primeira reflexão é menor, depois teremos uma mais apurada. Tocado por forte comoção, Jesus chora ao ver a cidade de Jerusalém. Com essa atitude que revela sua delicada sensibilidade, ele expressa seu primeiro lamento. Ah, se nesse dia também você conhecesse a mensagem da paz. Esse dia refere-se ao tempo da presença do Messias, que vem para estabelecer no mundo a justiça e a paz e, naturalmente, a união entre os povos. Entretanto, a cidade ignorou a longa cadeia dos antigos profetas com seus insistentes apelos de conversão, e agora rechaça o próprio Jesus. O outro lamento refere-se à destruição da cidade e o terror que cairá sem clemência sobre os seus habitantes. Jesus sabe que tudo isso poderia ser evitado se tivessem sido fiéis ao projeto de Deus. Reforça o porquê. A cidade não reconheceu o tempo em que foi visitada. Vamos agora a uma reflexão mais aprofundada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Chorou sobre ela, Lucas 19, versículos do 41 a 44. Qual é a nossa reação diante de um Deus que chora? Pense nisso. Qual é o impacto na nossa vida diante de um Deus que chora? Que sentimentos brotam em nós ao contemplar a cena das lágrimas de Jesus diante da cidade que ele tanto amava? Algo nos comove? Ou ainda permanecemos indiferentes à sua condição?
indiferentes a essa comoção de Jesus, a esse choro, a essa lamentação. Jerusalém, a cidade da paz, aquela cidade que inclui um shalom em seu nome, abrigava o templo, a casa do meu pai, conforme Lucas capítulo 2, versículo 49. Disse Jesus, adolescente ainda. Na visão judaica, era aquele único lugar em todo o planeta onde a presença de Deus se manifestava na Arca da Aliança, com seu triplo testemunho, as tábuas da lei, a vara de Arão e a amostra incorruptível do maná. O Monte Sião era o único espaço onde Deus podia ser adotado. Em sua visão profética, no entanto, Jesus de Nazaré prevê a ruína da cidade que ele amava. Diante de seu olhar interior, o fogo vai destruindo os ricos ornatos do templo, as grossas muralhas vão caindo por terra, os vasos sagrados são saqueados pela soldadesca romana. Que coisa terrível, hein? De fato, pouco depois de sua morte, no ano 70 depois de Cristo, as legiões do general Tito, filho de Vespasiano, arrasaram Jerusalém, deixando de pé apenas um muro, onde hoje se lamentam os judeus ortodoxos. Que teria cegado os olhos de Jerusalém? Por que não tomar a consciência do tempo de sua visitação? Mistérios de Deus. A mesma cidade, que era alvo de um amor de predileção, conhecerá o impacto do ódio destruidor. O tempo dela tinha passado. Hoje nós somos Jerusalém. O novo Israel, povo de Deus, que é a igreja, também recebe do Senhor um amor de predileção que deve ser correspondido com um amor de juventude, conforme Jeremias capítulo 2, versículo 2. Enquanto correm os séculos e a areia escorre na ampulheta, temos tempo para amar e corresponder a Deus. Mas o tempo vai passar. Exatamente por ser tempo, história, ele é finito e cederá lugar ao eterno. Enquanto há tempo, tudo é possível. Fim do tempo, congela-se a imagem da história e nada mais pode ser mudado. Mergulhados no tempo, todos nós somos capazes de corresponder ao amor infinito que o Senhor derrama sobre nós. Até quando teremos tempo? Quando virá o Senhor? Quando soará a trombeta que anuncia o fim da história? São perguntas para pensarmos enquanto há tempo. Não sabemos, não temos respostas para essas perguntas. Até quando teremos tempo? Quando virá o Senhor? Quando soará a trombeta que anuncia o fim da história? Não o sabemos, não temos resposta. Daí a urgência de amar, a premência de acolher o visitante que se aproxima em seu advento, sempre renovado. E se o acolhemos entre nós, mentes abertas, corações amantes, Jesus não precisará chorar outra vez. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ou Maranatá. Apocalipse 22, versículo 20. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santa Isabel da Hungria é a santa do dia 17 de novembro. Filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, nobre dama de Merano, foi noiva aos 4 anos, esposa aos 14 e mãe aos 15. Foi um matrimônio feliz. A jovem, com toda sinceridade, disse: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deverei amar ao Senhor?
Amou a Deus com toda a alma, amou-o no próximo, destinando riquezas materiais e espirituais ao alívio dos infelizes. Teve 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes. À morte do marido, Isabel retirou-se para Eisenach, depois para o castelo de Pottenstein, e finalmente escolheu como residência uma modesta casa de Marburgo, onde erigiu às próprias expensas um hospital, reduzindo-se à pobreza. O país passou por uma crise de alimentos e Isabel decidiu usar o dinheiro público para sustentar os pobres, os leprosos, os miseráveis. Sendo expulsa da corte junto com os seus 3 filhos, ainda pequenos, acusada de estar esbanjando os bens da família, permaneceu firme. Ela faleceu de causas naturais em 1231 em Marburg. Seu túmulo passou logo a ser um local de peregrinação e vários milagres foram creditados à sua intercessão a Deus. O Papa Gregório IX, em 1235, 4 anos depois da morte dela, inscreveu-a oficialmente no livro de ouro dos santos. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que eu sempre uso aqui, que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você solicita, que você clama. Ele atenderá se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas, conforme disse o professor Felipe Aquino. Sim, não ou espere. E esperar é no tempo de Deus. Nosso tempo é passageiro, o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. E temos outra expressão, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português significa vinde Senhor, vem Senhor. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos para o juízo final, para o julgamento de toda a humanidade. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos dos católicos, né? Irmãos cristãos, dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Nós, católicos, dizemos Maranatá, com a tônica na última sílaba. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai julgar toda a humanidade. Não queira saber como será, porque ele virá com seus anjos de uma forma mística, sobrenatural, transcendental, extraordinária. São Paulo já disse que é inefável, inenarrável. Não tem como a nossa mente tentar descrever como será a vinda de Jesus com seus anjos, julgando toda a humanidade. Acabará esse tempo, como conhecemos, esse espaço, é o fim da história. Será uma ocasião em que Jesus comandará tudo. Novos céus, nova terra. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, infelizmente. Quem for para o inferno vai por conta própria, porque recusou aqui na terra a graça de Deus. Senhor, perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom.